Agora nós vamos falar novamente de projetos que foram colocados em pauta na Câmara Municipal de Itaúna. Um deles é da taxa de lixo, que foi vetado na última reunião, esse projeto que é do vereador Gustavo Dornas Barbosa. O outro projeto que nós vamos também falar nessa reportagem, mostrar para você, é do vereador Antônio de Miranda, que também foi vetado e que propunha o congelamento do IPTU aqui em Itaúna. Os vereadores Gustavo Dornas e Antônio de Miranda estiveram na sede da TV Cidade para falar de dois projetos que beneficiariam e muita comunidade. Porém, tiveram o voto contrário pela base fiel do prefeito Neider Moreira na Câmara dos Vereadores. O primeiro era o rateio de valores da taxa de lixo. Terça-feira agora foi a votação do projeto de minha autoria que visava distribuir o lucro ou superávit da taxa de lixo com a população, tornando a taxa de lixo mais justa. Deixando claro que em 2021, através de um pedido de informação nosso, teve um superávit financeiro de aproximadamente 3 milhões. E a taxa de lixo não pode dar lucro, né? E a nossa intenção era baratear o custo, da conta de água para a população itaunense. E fizemos uma emenda muito madura, que eu e o vereador Alexandre Campos fizemos, que a gente criava um fundo de 30%, porque o SAI alega que esse superávit é usado para investimento, para manter um serviço. Então nós criamos um fundo de 30% para que esse superávit ficasse com o SAI para fazer investimento. E os outros 70% do superávit fosse rateado, dividido com a população. Inicialmente eu propus de 2 em 2 meses, mas conversando com os vereadores da base do prefeito, chegamos que esse superávit, ou esse lucro, seria distribuído para a população no intervalo de 4 em 4 meses. Foi a maneira que a maneira mais prática para conseguir aprovar o projeto, entendeu? O projeto não foi aprovado, né? E agora? Por que ele não foi aprovado? Qual foi a justificativa? O que vai ser feito daqui para frente? Eu prefiro não falar por que ele não foi aprovado. Não foi aprovado porque não teve os votos suficientes, Mas eu não poderia deixar de agradecer os vereadores que votaram favorável ao projeto, No caso, nós tivemos 6 votos favoráveis a esse projeto. Então acredito eu que a gente vai ter essas 9 assinaturas para que o projeto volte a tramitar esse ano, e eu vou lutar juntamente com os meus pares para aprovar o projeto durante esse mandato, para que a taxa de lixo seja mais justa, E foi uma promessa do prefeito em sua campanha em 2016, onde ele prometeu que ia modificar ou que tornar os critérios da cobrança da taxa de lixo mais justo. Então a taxa de lixo ela não foi feita para dar lucro, ela foi feita para fazer um serviço. E nosso projeto é muito maduro, e prevê que parte desse superávit seja utilizado para investimentos no serviço. Gustavo ressaltou sobre um valor que está sendo cobrado na conta de água que não passou pela Câmara. Agora, ele quer explicações. Que na conta de água agora criaram 2 novas tarifas, a tarifa operacional de água e a tarifa operacional de esgoto. Isso não passou pela Câmara, Isso é de uma agência reguladora que chama Arisb, cujo o presidente é o prefeito de Itaúna. E o Arlen, que era o antigo diretor do SAI, hoje integra a Arisb. Então eu estou indo ao Ministério Público para questionar, não estou afirmando nada, mas eu tenho dúvidas da legalidade disso, porque a maioria das pessoas nos relatam que a conta de água aumentou. Para algumas pessoas diminuíram, mas para a maioria da população aumentou. Então nós vamos provocar o Ministério Público, para que o Ministério Público nos ajude, obter respostas para isso. Eu já convoquei o Arlen na Câmara, ele foi, nós temos algumas respostas, criaram uma tarifa social que eu acho muito válido, mas a grande maioria da população tem nos relatado que a conta de água aumentou. Então, como o Executivo não tem diálogo com a gente, não me resta a alternativa de ir no Ministério Público para provocar o Ministério Público para ele nos ajudar. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou sempre estar buscando fazer a minha parte. Já o vereador Antônio de Miranda propôs o congelamento do IPTU, porém não teve sucesso. Na aprovação, ele ressaltou que além do projeto de congelamento não ser aprovado, já teve um reajuste.
Na verdade, nós propusemos, um projeto de lei congelando a tabela do IPTU relativo com a tabela do ano de 2020. Por que isso? Isso é um exemplo que o governo do estado fez com o IPVA. Então esse era o nosso objetivo. Nós embasamos no que o governo do estado fez com o IPVA e foi colocado em prática. Nós conseguimos a princípio aprovar o projeto de lei, mas depois, infelizmente, o prefeito mandou o veto. E o veto, como todos sabem, depende de votação também. E para nós derrubarmos o veto, a gente necessita de um quórum especial, de pelo menos 9 votos contrário ao veto, para a gente derrubar o veto, para manter a proposta. Infelizmente, nós não alcançamos esse número de votos. Eu não tive os votos suficientes, o entendimento suficiente dos meus colegas vereadores para apoiar. Mas, infelizmente, então, o veto foi mantido, e a nossa proposta foi derrubada. E com isso, infelizmente, veio aí a notícia do reajuste do IPTU em 11%, no momento em que o Brasil passa por muita dificuldade, Itaúna não é diferente, Agora, relativa à proposta de ontem do Gustavo, para a revisão da taxa de lixo, essa taxa de lixo, quando da sua criação, ela já foi prevista essa revisão, caso necessário, Em 2021, arrecadou-se mais de 10 milhões com a taxa de lixo. E houve um custeio para a coleta e o manejo do lixo de 7 milhões e pouco. Ou seja, houve uma sobra, que é o superávit da tarifa, de 2 milhões e 800 mil reais. Então, essa lei que o Gustavo propôs, o que a gente quer é que o prefeito faça essa revisão, porque a taxa não foi criada para sobrar, para dar lucro. Ela foi criada para custear e prestar um serviço de qualidade.